Para aqueles judeus, ele faz questão de dizer: olha, eu estou falando com vocês que conhecem a lei e que querem viver ainda por meio dela, mesmo dizendo que são discípulos de Jesus, vocês querem viver por meio da lei. Esse é um híbrido frankensteiniano que não existe, não subsiste diante de Deus e não tem como fazer bem à alma e esquizofreniza o espírito, a alma, adoece a mente, coloca você em estado de guerra interior, de milícia, de conflito, de luta, de culpa, de medo, de juízo, o tempo todo na sua vida. E é por isso que vocês não têm paz, porque vocês querem ser de Jesus e querem ser de Moisés e da lei de Moisés e obedecer tudo do Velho Testamento e acham que dá. Não entenderam até hoje que a lei morreu em Cristo, que Cristo morreu por causa da lei, como Paulo diz em Colossenses 2, para anular o escrito de dívida, que era a lei, e que ninguém consegue obedecer, porque a própria lei diz: se você me obedecer todinho, mas fracassar num único mandamento, você se torna réu de todas as culpas. Você não vai ficar com a dosimetria só do mandamento que você transgrediu. Você vai receber o julgamento com a dosimetria penal da soma de tudo que você, mesmo não tendo transgredido, atribui-se a você como culpa, porque a lei é uma só. Ela está toda interconectada. Quem transgride uma coisa, transgride o resto. Ela não é estanque. Então não dá para ser seletivo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. To be or not to be. That's the question. E a gente tem que decidir se é ou não é. Agora, se vocês dizem que são de Cristo, a lei morreu. Se vocês dizem que são da lei, Cristo morreu em vão. E a graça de Deus não tem aplicação na vida de vocês, porque vocês querem ser salvos pela justificação da justiça própria, que é o que a lei propõe. E no Evangelho você é salvo pela graça, mediante a fé, por causa do que Jesus já fez, matando a lei nele. Ele mesmo disse: nem o i nem tio da lei serão tirados até que tudo se cumpra. Aí ele gritou na cruz: está cumprido, está consumado, tetelestai, está pago, ou seja, acabou. O que matava vocês é aquilo que eu absorvi como minha morte. Eu sou o Cordeiro único que paga tudo. Como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Tirou, tira e tirará. É um presente contínuo e eterno, é um gerúndio infinito e sem fim. Tira o pecado do mundo. Então é com vocês que eu estou falando, Paulo está explicando. Não dá para fazer hibridização. Vocês vão ter que decidir. Não dá para sair carregando essas leis do apedrejamento, da morte, e ao mesmo tempo dizerem que foram salvos pela graça de Jesus. É mentira. Ou é uma coisa ou é outra. E quem está te ensinando a hibridização, todos esses, você aprende isso da Igreja Presbiteriana, você aprende isso com Calvino, que diz que você é salvo pela graça, e depois é devolvido para a lei para ser santificado, adoece tudo de novo. Por isso nunca entenderam a saúde do Evangelho para a mente humana. É praticado em todas as outras denominações, é praticado especialmente nas mais emocionais, as mais fanáticas, que de fato nem falam de Jesus,
Como eu já disse, o líder de uma das maiores denominações desse país me falou pessoalmente, há uns 25 anos atrás, aqui na minha igreja é proibido falar de Jesus, falar da cruz, porque dá azar. Fica um monte de gente com o coração humilde, quebrantado, eles perdem a ambição, perdem a ganância, e a minha igreja funciona na base da ganância. É por isso que eu só prego sobre prosperidade no Velho Testamento, porque o pessoal faz barganha, diz, eu vou te oferecer isso se tu me fizeres aquilo. Em Jesus não tem mais oferta, porque ele morreu de uma vez para sempre. O cara sabia de tudo. Mas, Caio, é o que você prega. E o que você prega está tudo certo. Mas eu vou ficar fazendo o que eu faço porque dá infinitamente mais certo. O povo vem que vem, fica ganancioso em nome de Deus, e eu fico rico na ganância dos pobres, que querem ficar como eu, que sou o exemplo da prosperidade. É o que acontece para todo lugar. E vocês comem essa comida misturada. E depois não sabem por que o evangelho não faz diferença. Aí vão procurar coaches, vão procurar profetas, vão procurar novos ensinos, porque nada vai dar certo. Vocês querem Jesus mais Moisés mais tudo que vem. E Jesus só é Jesus. E o evangelho só se manifesta como boa nova, como benefício, como libertação, como abertura dos olhos aos que não viam, como abertura da percepção aos que não ouviam, como amolecimento do coração para os que nada sentiam. Se eu não tiver Jesus plus coisa nenhuma, Jesus tem que ser único, absoluto. O evangelho é o que forma a mente de Cristo em mim, é o que dá o coração de Cristo a mim, e é o evangelho que produz essa fé, essa certeza na imutabilidade do amor de Deus e de como ele me quer unilateralmente, e não vem de obras. Não vem de obras. Não vem de pseudo-boas obras humanas. Para quê? Para que ninguém bata no peito dizendo, eu sou o cara, eu sou mais eu, Deus me salvou porque não fez mais do que a sua obrigação. E a maioria das pessoas, conquanto não digam assim, sentem as coisas assim. E é por isso que toda hora elas se sentem em estado de reprovação em relação a qualquer das leis de Moisés e entram em culpas neuróticas, mergulham em paranoias, adoecem mentalmente, cismam que pecaram pecados sem perdão, vivem sempre como seres de segunda categoria, querem sempre que alguém que eles consideram mais santificado ore por eles, porque a essas pessoas Deus atende, a elas não, nem tanto, quem sabe, talvez, muito raramente. Você sabe exatamente, porque é isso que vocês que vivem uma vida de híbridos, como esses a quem Paulo estava falando, experimentam como angústia. É por isso que Paulo tem que falar coisas tão básicas, que ele queria já ter deixado para trás, mas ele tem que voltar, repetir toda vez a mesma coisa, porque o pessoal tinha a cabeça transformada pelos mensageiros do engano, das fake news. Não são good news do Evangelho, são fake news sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, que é o que vocês comem, absorvem e sorvem. Sorvem a largos goles e vivem uma vida miserável, pobres, cegos, infelizes, nus, amedrontados, doentes nas emoções, na alma, nos sentimentos, nos pensamentos, nos afetos, porque são seres esquizofrenizados. De um lado,
tem uma tentativa de um Jesus que nunca cresce, que é abafado pelos espinhos das outras sementes da lei. E a lei, com toda a sua sufocação, com todos os seus espinhos, com todas as suas maldições, e você quer que uma vida nesse estado de dicotomia antagônica, de dualidade adversária, uma dimensão da outra, produza o quê? Paz? Só produz doença e agonia. É isso, é a psicologia da pacificação do Evangelho. Acontece assim. E quem não entender isso, nunca experimentará o que eu estou dizendo. Pode fazer 30 anos de yoga, não vai experimentar. Pode fazer meditação transcendental, não vai transcender. Vai ter que todo dia fazer sacrifícios de bodes e de touros. Ou seja, vai ter que viver de paliativos de 24 horas. Vão ter que viver a vida inteira de terapias para o resto da vida. Porque se aquela pessoa morrer, você não tem com quem falar. Se não tiver com quem falar, você adoece. Porque você não aprendeu a andar com as próprias pernas. Até a paz que vem de Deus, que se planta em nós e que é nossa, e que não depende de ninguém, nem de circunstâncias, nem de condicionamento, nem de coisa alguma. Ela passa a nos habitar, essa paz de Deus, mediante a fé, por causa da graça, e que se instala em nós e passa a exceder as circunstâncias, a tudo, a todo entendimento.